Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Cessi, mais um dia aqui com a mesma roupa, porque eu tô gravando tudo na mesma live. E eu quero saber se você conhece a cidade Palmelo. Eu acho que é Palmelo mesmo o nome da cidade, não é? Deixa eu até dar uma olhada aqui. Ah, eu acho que é Palmelo, gente. Ó, Palmelo. Ou é Palmelo? Não sei. Mas dizem que é a cidade dos espíritos. Diz que os espíritos estão tudo indo morar nessa cidade. Aí eu queria saber o que está acontecendo. É a taxa espiritual que está mais barata lá? A gente vai entender tudo isso aqui nesse vídeo, tá? Mas o que eu preciso de você já no início, já no começo, meu amor? Pra gente adentrar os portões da cidade espiritual. Seu like, o seu hype, que você se inscreva no canal, ative o sininho e vá comentando aí durante o vídeo tudo o que você acha, tá bom? Vamos ver então essa cidade espiritual que os espíritos estão tudo migrando pra lá. Ó, essa é a cidade, cercada de natureza, então a gente já sabe que tem muito caboclo, tem muita energia de Oxóssi, olha aí. Ah, em Goiás, 2.259 habitantes. Mas isso contando os espíritos, porque se os espíritos estão indo pra lá, ó, Palmelo, a cidade dos espíritos. Então deve ter o quê? Uns 10 mil contando com os espíritos? Eu digo que é a espiritualidade que escolheu esse local. As pessoas vêm por quê? em busca do tratamento espiritual, vêm aqui em busca da psicografia, ou vêm para conhecer a cidade. É a única cidade que se tem conhecimento na história que nasceu do espiritismo. Nossa! Nasceu do espiritismo? Seja vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Nossa, se eu tomo água nesses copinhos aqui, já me dá tanta sede, me dá mais sede ainda. O pão nosso de cada dia dai-nos. Olha o passe, Centro Espírita Luz da Verdade. Que bonito esse Centro Espírita. Bem antigo. O tratamento espiritual em Palmelo, ele inicia pelo raio-x espiritual. Bom dia, que Deus abençoe. Quanto tempo o senhor está dessa forma? Está 3 meses. 3 meses. É o raio-x aqui? Olha, nós vamos passar para o senhor aqui uma operação espiritual. É uma atividade mediúnica que, através da mediunidade de evidência, alguns médiuns recebem as orientações dos espíritos e transferem essas orientações para os pacientes, ou seja, recebe um diagnóstico e indica um tratamento. Passes de limpeza, quanto poder também, viu, João? Eu passei por isso já no Centro Espírita. Mesmo antes e depois da cirurgia. Em São Paulo. É necessário continuar também, além do tratamento espiritual, o tratamento médico. E ter muita fé em Deus, confiança. Tá bom, meu? Os médios que vão falar para a pessoa o caminho a seguir, qual o tratamento a seguir. Barçanufo. Mas ele tem aqui no centro um atendimento em que é explicado para ele a maneira correta dele melhorar, não só fisicamente, mas espiritualmente. Lá no Centro Espírita Luz da Verdade, já tem uma equipe de voluntários para distribuir as senhas para aqueles que vão chegando. E, posteriormente, esses procedimentos, tipo um hospital acontecem mesmo. As orientações para o raio-x. E ore e espere. Não sei fazer milagres. Eu, sem que Deus o queira. Todas as curas que tenho. E, na sequência, o raio-x propriamente dito, que é onde o paciente adentra uma sala, onde tem um grupo de médios coordenados por um médio, né, tem um coordenador. Ele vai postar em frente a um grupo de médios videntes e esses médios vão
relatar para ele qual que é a necessidade dele no momento, quer dizer, relata os problemas, o homem já recebendo indica espírito ali? o tratamento. Eu vejo você uma médium. Então tem a mediunidade. Precisa trabalhar, movimentar as suas energias. Porque senão começa a vir problemas físicos, inclusive. Não só espirituais, mas físicos. Fisicamente. Vejo você problemas na visão, cabeça cansada, esgotada às vezes. Olha, o espírito falando para Então, ele. a cirurgia vai contemplar sua visão, sua cabeça. Essas cirurgias, elas são Mas ele falou cabeça e apontou pro pé. Fiquei confuso, mas tá. realizadas nas pousadas e nas casas de apoio, que Olha! indica que o grupo mediúnico do Centro Espírita Luz da Verdade, em dias e horários definidos, vão até esses locais e realiza esse atendimento. Será que é Outra pago? indicação que o paciente pode receber lá no raio-x é a indicação de um tratamento desobsessivo. Às vezes a pessoa está acometida de um processo obsessivo e o Centro Espírita oferece o tratamento desobsessivo por corrente Será magnética. que é obsessivo, será? São muito grandes o número Olha de lá, a moça lá se tremendo. espíritos que estão sendo trazidos nesse momento. Olha a Vamos moça passando. recebendo ali. Vamos acompanhando as equipes trabalhadoras. Seja Pai abençoado o trabalho. Seja Pai atendido a todos. Mas aí Em são os nome de Deus. obsessivos? Em nome de Jesus. O Jerônimo Candinho foi aluno de Eurípides Barçanufo, aprendeu com ele a corrente magnética e continuou por 50 anos trabalhando a corrente magnética. Então ele dizia assim: Eurípides fazia, eu continuo fazendo, dá certo, as pessoas são curadas e vamos continuar trabalhando para o bem das pessoas Sim. e para a melhoria das pessoas. É uma não tem por que metodologia mudar, né? que, pela mediunidade, que Mesmer, Deleuze, Ducotet e muitos outros magnetizadores do passado já falaram muito da cadeia magnética, né, do atendimento sobre a corrente magnética. Olha lá, gente. Isso não é invenção de Eurípides, não é E os invenção espíritos chegam tudo assim, né? Tipo, meio que balançando de um ladinho pro outro, assim, ó. Nossa, interessante. de Jerônimo Candinho, não é invenção do espiritismo, isso é uma ciência. O magnetismo se organiza em cadeia, ou seja, o meu magnetismo, o seu magnetismo, mais um magnetismo de mais outro, ele se transforma numa potência magnética. Claro. E ela sendo envolvida por um pensamento positivo, ela é sempre uma energia positiva, capaz de eliminar as interferências das energias negativas dos espíritos que querem nos prejudicar de alguma forma, né? Sim, Tratamento claro. desobsessivo por corrente magnética é justamente esse processo de você passar por um atendimento através da corrente magnética formada por vários médiuns, né? Onde se dão as mãos para potencializar esse magnetismo. Gente, o lugar parece que tem uma paz absurda, né? Vocês estão percebendo? Parece que tem uma paz surreal. Magnetismo que circula na corrente magnética, atendendo tanto aos espíritos quanto aos pacientes portadores dessas necessidades, né? O paciente pode receber também a Água indicação fluidificada, eu acho, de né? uma microcirurgia. Nós podemos fazer uma microcirurgia de um dia para o outro. Também é realizada lá nas pousadas ou nas casas de apoio. Em que os médios de boa vontade vão até os locais onde estão as pessoas Mas para é realizar pago? É isso que eu quero saber. as cirurgias espirituais, as microcirurgias. Eu acho que não é pago, né? Se os médicos vão de boa vontade, eu acho que não é pago. Os médicos não, os médiums. Céu, no quarto 9. Também 2 cirurgias lá. O grupo mediúnico chega, realiza a cirurgia espiritual, é o espírito através da mediunidade de efeitos físicos, nós temos médios de efeitos físicos, e através dos quais o espírito realiza a cirurgia espiritual. Olha. Em nome de Deus, em nome de Jesus, para doar o nosso amor para você em forma de fluido. As cirurgias não têm cortes, A equipe importante. espiritual que vai proceder
o tratamento está sob o comando do Dr. Marcos, uma equipe do Dr. Bezerra de Menezes. Tá bom? Enquanto a gente estiver fazendo o tratamento, você fecha os olhos, vamos ficar todo mundo unido num objetivo só, faz uma prece fervorosa. Que isso, o rapaz tá rindo? Isso é edição, né, esse barulho? Nossa, já precisa essa ventania toda dentro do quarto? Acho que é edição. Agora sim. Tá todo mundo se sentindo bem? Então vamos encerrar. Agradecendo a Deus, Mestre Jesus. Eu queria passar por isso, hein? Por essa cirurgia em teu nome espiritual. nós encerramos dizendo glória a Deus nas alturas infinitas. Graças. Que Jesus abençoe a todos. No final, Amém. o espírito responsável por esse atendimento, através do médium de efeitos físicos, passa as orientações para o paciente. Ele precisa permanecer naquela posição por algumas horas, ele absorver todas as energias que foi colocada no seu campo magnético para ser absorvida, que ele vai ficar num repouso absoluto por uns 3 dias. No quinto dia ele vai ser encaminhado para uma nova avaliação no raio-x, um raio-x de avaliação, para saber se ele vai poder ser liberado para cá. Gente, eu tô precisando, hein? Ó. Tô precisando, vou lá. Para passar o resto do repouso em casa, ou para saber se ele ainda precisa de mais algum atendimento, para que ele possa contribuir, ou seja, fazer a parte dele para receber aí, obter os resultados que ele almeja. É um trabalho totalmente gratuito, não se paga ninguém, todos têm a boa vontade de poder participar e transmitir e levar a doutrina espírita para mais pessoas. Minha primeira cirurgia Que fez espiritual, o quê, Maria? eu não tinha nenhum filho, foi no orvalho. E quando o médico foi fazer o ultrassom, ele queria saber por que tinha cicatriz de cirurgia por dentro. Olha! Porque na pele não tinha, mas na hora que ele foi fazer o aparelho de ultrassom, ele viu os picos, os sinais da cirurgia, como tivesse Porque a cirurgia foi espiritual. Olha, que interessante. cortado e costurado. Mas por último, eu tive uma cirurgia que não foi de doença, eu tive um acidente, né? Então assim, não foi uma cirurgia programada, eu tive um acidente de moto, eu estava saindo de casa no aviso, devagarzinho, com um capacete aberto, um cachorro atravessou na minha frente e eu caí. Eu não vi como eu caí, porque eu fiquei desacordada. Quando eu voltei ao meu normal, eu estendida no chão, senti que eu estava no chão e o povo conversando ao redor de mim, já tinha médicos, Meu Deus. SAMU. Falou bastante. Meu Deus, amiga! Não estava Já era preparada. tardezinha, dia 28 de setembro, me levaram para Pires do Rio, depois me levaram para Goiânia, eu fui encaminhada para o UBA, Hospital de Urgência de Goiânia. O neurocirurgião disse que estava com uma lesão no cérebro e que estava sangrando, né? Então eu fiquei lá há 3 dias na emergência, aguardando vaga para ir para a enfermaria do neurocirurgião. Na sexta-feira eles mandaram eu vir para Palmelo. Aí os médicos foram para minha casa no sábado, no raio-x. Na segunda eu fiz a cirurgia. E eu senti muito da cirurgia, muito. Eu senti muita dor de cabeça e na hora que eu mexi eu sentia muito. A partir do momento da cirurgia eu sentia como se estivesse saindo suor, assim. Mas não era suor, líquido correndo no ouvido, saía no nariz. Meu Deus. Eu voltei para Goiânia, nos retornos, voltei para cá. Aí no segundo retorno eles disseram que eu tinha que fazer cirurgia, né? E também nessa semana do segundo retorno, o neurocirurgião fez outra tomografia. A primeira tomografia do dia do acidente, dia 29 de setembro, a primeira. Aí o médico disse que estava respingando sangue, estava pingando sangue. Essa aqui do dia 19 de outubro. A médica disse que estava tudo bem, que o cérebro estava tudo limpinho, não tinha respingo de nada, Olha, estava bonitinho, que perfeito. bênção. E me deu alta, totalmente curada, não tinha nada no meu cérebro, nada. Porque nunca quis aplicar uma anestesia geral em mim, que eu não precisava mais nem voltar para retorno, que eu estava ótimo, que eu tinha tido uma melhora assim extraordinária, sabe? Por causa da cirurgia espiritual, olha aí. Graças a Deus. Só que eu sabia que eu tinha feito cirurgia espiritual. Cada vez que a gente faz um tratamento,
a gente sai dele com mais fortalecimento, com mais vontade de ajudar. Não existe problema sem solução. E um pessoal bem humorado, né? Todo mundo rindo, legal. O sofrimento é grande, a vitória ainda é maior. E a gente, cada dia que passa, a gente tem que ter mais fé e confiança. Que as pessoas que chegam em busca da cura espiritual, geralmente já passaram pelos consultórios médicos, já passaram pela medicina convencional e, chegando em Palmelo, encontra aqui um apoio. O papel principal meu ao procurar um atendimento à saúde deve ser a minha mudança. Porque Deus é infinitamente bom, mas Ele é infinitamente justo. Ele não vai fazer nada por mim se eu mesmo não quero nada para mim, além do que eu já tenho. Isso é verdade. Essa mudança que a pessoa faz de trabalhar como médium, de ter um trabalho assistencial semanal, vai fazer com que a pessoa, levando a sua palavra a mim, o seu coração, e também observando o sofrimento do outro, passe a melhorar intimamente a si próprio. Olha quanto milho! Nossa, isso aqui me remeteu ao Oxóssi. Eu quero, meu pai. Propõe a melhorar, ele pode até não se curar do processo, mas ele absorve energias necessárias que aquele processo de sofrimento já não é tão sofrido para ele mais. Ele tem toda a resistência e até a alegria de passar por isso e saber que está quitando alguns débitos anteriores. Então a pessoa começa a modificar, a trabalhar em favor do bem, trabalhando pelo próximo e trabalha por si mesmo, né? Para que as pessoas que aqui vêm encontrem uma solução para si. E a solução está na compreensão da doutrina espírita, na mudança de pensamentos para o bem e para o próximo. Lá pelo final do século XIX, começo do século XX, vem para essa região, que era a região de Santa Cruz de Goiás, várias famílias da região de São Paulo. Num desse grupo familiar é trazido o Evangelho segundo o Espiritismo pela primeira vez na nossa região. Então logo chegam, se instalam na fazenda, que vai ter o nome de Fazenda Palmela. Esse grupo começa a fazer o culto do Evangelho no lar. Aí era uma família que empregava muitos peões aqui. Alguns começaram a participar e assim, um conta para o outro, outro para o outro, foi agrupando. E dizem que Evangelho no lar dá muito resultado bom, hein, gente? Diz que muita briga é sanada quando é feito certinho. Quando várias pessoas, então esse culto começa a ter algumas manifestações espíritas. Alguns irmãos que chegavam com transtornos aí, a obsessão, e aí eles começaram a pensar na necessidade de um local para iniciar um grupo espírita de fato e ali ter as reuniões mediúnicas. Jerônimo Candinho já havia vindo, né, de Sacramento para Goiás, já havia passado por Goiandira, onde ele funda ali o Centro Espírita Eurípedes Barçanufo, funda uma escola que sempre ele teve o lema educação, afinal foi um aluno de Eurípedes Barçanufo, e aí ele já havia transferido. Eu já ouvi esse nome Eurípedes no negócio espírita mesmo, assim. Não lembro quem que foi Eurípedes. A fazenda do Pico aqui no município de Caldas Novas. E esse pessoal que começa a ter essas manifestações, dentre um desses fazendeiros manifesta uma doença na época chamada fogo selvagem, né? Essa doença, inclusive, é uma doença que Exu Sete da Lira curava muito também lá em Santíssimo, no Rio de Janeiro. Olha aí. Com essa doença, na região não tinha hospital, não tinha médicos, então vão buscar o curandeiro Jerônimo Candinho no município de Caldas Novas, que a notícia dele ali, com a mediunidade, atendendo as pessoas, já havia corrido por aqui. Recebe a cura porque era uma doença mais espiritual, logo que através da mediunidade de Jerônimo Candinho e da sua esposa Francisca Borges Gomide, nosso irmão recebe a cura, retornam para cá e passa a ter esse convívio. Assim começam as manifestações, eles buscam orientações através da psicografia da esposa de Jerônimo Candinho, que é a dona Chiquinha, da necessidade de construir um local para fazer as reuniões ali.
para não ter manifestações dentro do lar. É incrível, né, que nessa psicografia é orientado o local que eles devem construir e assim esses fazendeiros, num dia à tarde, saem montados a cavalo à procura desse local indicado na psicografia. E é o Caramba, o local foi indicado através de uma psicografia e eles montaram o local. Onde é o centro hoje. Começam a fazer as reuniões ali, buscam orientação de novo através da mediunidade e recebem a orientação para que registrem essa Centro casa. Espírita E Luz é da o Verdade. marco da fundação da cidade e a fundação do centro. A cidade foi emancipada em 53. Então dá um lapso de tempo muito grande da fundação do centro para depois a emancipação de Palmelo. Esse planejamento para o surgimento do Centro Espírita Luz da Verdade, ele aconteceu na colônia Nova Esperança. E Maria de Magdala, ou seja, Maria Madalena, percebendo a necessidade nessa região aqui de um posto de socorro, ou seja, ligado à colônia Nova Esperança, ela pediu... É porque o espiritismo, né, fala que todo estado tem uma colônia espiritual em cima. Então, assim, quem é de São Paulo tem uma colônia espiritual em cima de São Paulo. Aqui em Santa Catarina tem uma colônia correspondente a Santa Catarina. Eles falam sobre isso, né? Para Maria de Nazaré, autorização para edificar, materialmente falando, um posto de assistência. E ela, recebendo essa autorização, ela então procurou os encarnados predispostos a esse projeto e edificou o Centro Espírita Luz da Verdade. A colônia Nova Esperança é a colônia mais próxima a Palmelo. E ela tem como atividade principal a estatística planetária. Ela lembra um pouco o Balneário Camboriú, por causa desses prédios aqui. Lá encontra-se o registro de todos os espíritos que se encontram no orbe do nosso planeta, encarnados e desencarnados, e aqueles que já foram transferidos para outros orbes também. O centro continua sempre ligado às origens. Nós primamos por manter aquilo que os nossos fundadores deram o início. Nossa, que e legal. Os médios aqui têm um carinho todo especial para receber as pessoas que vêm em busca desse tratamento, em busca das psicografias. O que a maioria vem buscar é uma orientação, uma mensagem do desencarnado, do parente próximo, de um amigo, de um familiar. A gente chama de notícia ou mensagem. O trabalho da psicografia, realizado aqui, não é de uma forma assim muito informativa. O meu espírito não quer informar muito sobre o que ficou aqui, ou que alguma coisa que ficou para trás, mas é de uma forma consoladora. Fica bem, filha, vamos agradecer por tudo. Somente o bem vence o mal. Para amenizar aquela dor, as mães que acham que perdeu o filho. E o filho disse, não, mãe, você não me perdeu, nós estamos juntos, apenas numa dimensão diferente. E isso é consolador para a mãe, né? Aí, de repente, o filho vem e diz, não, mãe, a gente se encontra à noite, durante o sono, eu estou bem, eu estou numa colônia, eu estou estudando, eu estou trabalhando, estou planejando reencarnar. Água fluidificada, o meu preto velho trabalha muito com isso, tá, gente? Meu preto velho, comigo, no meu corpo, na minha matéria, ele nunca trabalhou em centro espírita, porque existem alguns centros espíritas que se trabalham com a energia dos pretos velhos. Mas ele fala que em outra cabeça, ou, enfim, talvez antes de mim, ter nascido aqui nesse mundo, ele fala que ele já trabalhou no centro espírita. E ele aprendeu ali com essa linhagem, talvez com os espíritos que trabalhavam ali, nessa questão da fluidificação da água. Então, por isso que eu falo, não é tudo que eu trago na internet, porque senão eu seria canceladíssimo de uma coisa que é pro bem, né? De uma coisa que é só pra ajudar, e só isso. Mas ele trabalha muito com água fluidificada. Queridos familiares, abraços a todos, enfrentando os desafios acolhidos por cada um. A você, Juliana, minha eterna gratidão por este momento de luz. Ainda é tempo de plantar, meus queridos. Deus conta com cada um. Manter a sintonia do bem, para que haja paz. Todos unidos. Estou na colônia Retenção, a serviço do Cristo. Há trabalho para todos. Gratidão por tudo. Pedro. Que bonitinho. Meu tio. Ele desencarnou em 2010. E a gente era muito, muito ligado mesmo. Tive essa necessidade de querer saber dele, dar um consolo, né, no meu coração.
dá aquela sensação assim que não acabou, né? Que a pessoa ainda tá lá. Então, eu acho que isso é importante. Esse trabalho que eles fazem que é muito importante por isso. A prova é que a vida continua e que a gente não tá esquecido, né? Que a gente vai se encontrar lá. E um fato que a gente presencia aqui, pela mediunidade da vidência, é que os espíritos, ao serem comunicados e com autorização de virem deixar a sua mensagem, eles vêm numa felicidade imensa e todos eles passam aqui pela sala onde os familiares estão, abraçam esses familiares, né? Ainda que fluidicamente, né? Porque a gente... Claro que abraça, os espíritos estão do nosso lado o tempo todo. Muitos de nós não percebemos isso daí. Então, essa carta aqui é de um amigo que faleceu em 2022. A gente era muito unido, como se fossem irmãos. Almoçava na minha casa, jantava, chegava de uma hora para outra querendo comer, e a gente viajava. Ele tinha 20% do coração. Nossa. Eu sabia que um dia ele ia embora. Ai, amiga, não chora que eu já tô engasgado aqui, amiga. Mesmo sem a gente saber. Estão me dizendo que a tua procura por mim é como um presente de Deus, que vai me acalmando. É verdade, eu, Carlos, já me sinto mais calmo. Depois de tudo que passou para mim, eu posso te dizer que vai passar para você também, Carlos. Você estava expectativa que bonitinho. Quanto tempo você estava nessa... Sim. Ele morreu em 2022, né? Desde lá que eu quero vir, tá? Pra saber dele, notícias dele. E eu sabendo que isso me conforta, porque se ele tá bem, né? Você também tem que ficar agora. Trouxe uma alegria pro seu coração. Isso, vou levar notícia pra família. Agora, quem vem com uma curiosidade, nem sempre ele recebe a resposta que ele está querendo. Tem pessoas que vêm aqui para saber qual que é a parte dele na herança. Nossa, gente, tá difícil, hein? Nossa senhora. Querendo, eu quero comunicar com meu pai para saber qual que é a minha parte na herança. Olha o povo também, na atrás de herança. Muitas vezes, no centro o espírita. pai, nessas questões, o pai não apresenta, e um dos mentores disse: olha, meus filhos, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Né? E essa palestra se dará até o término das psicografias. As psicografias vão ser pegas, as fichas que vocês vão fazer, que é essa ficha aqui. Então, é um momento assim de muita comunhão psíquica entre os encarnados e os desencarnados e que beneficia todo mundo, né? E Jerônimo Candinho já está pensando em sair daquela região e aí convidam eles para virem para cá. Então, em 36, ele muda para Palmelo com a família. E ele chega em Palmelo, adere com o pessoal que já está no centro, vai fazer parte do grupo do centro e dali ele só nem desliga, né? Mas ele desencarna e vamos ter um processo de renovação de presidência. Mas até então, ele começa enquanto orador. Na próxima eleição, ele já vai presidente e permanece presidente até desencarnar. Assim nasce Palmelo, ao redor do Centro Espírita Luz da Verdade. Vai chegando pessoas, vem em busca do tratamento, foi acumulando, aglomerando moradores. Jerônimo Candinho adere, como é de praxe nesse momento da história brasileira, o líder religioso ser também o líder político. Ele vai ingressar na política, aqui é no distrito de Pires do Rio. Ele vai ser vereador por Pires do Rio em 2 mandatos. Nossa, e nesse período que ele está vereador de Pires do Rio, ele organiza com alguns deputados na emancipação da cidade. Quando o JK foi candidato ao Senado por Goiás, ele visitou Palmelo. E ao encontrar com Jerônimo Candinho, o JK disse para o Jerônimo: Jerônimo, mas você é um herói. Aí o Jerônimo disse: não, o JK, herói é você, construiu Brasília. Ele disse: olha, para construir Brasília eu tive a ajuda do mundo inteiro. E você construiu Palmelo com a ajuda de quem? Aí o Jerônimo disse: com a ajuda da Dona Dor, a Dona Dor que me ajudou a construir Palmelo. Então o pessoal sentia essa Por isso que a agonia, cidade foi construída em volta mesmo do espiritismo, né, então? E ficava por aí. Por isso que chamam de cidade dos espíritos, né? Aí cada um deixou a sua contribuição. Com relação à TV, à rádio, às redes sociais,
A casa espírita, de uma forma geral... Boa noite, ó, gente, meu namorado aí, o Maurício. Boa noite, meu amor. Tô na faculdade, mas acompanhando você. Te amo. Eu tô quase morrendo engasgado aqui, você viu? Tive que sair da live 2 vezes, deixar a live rolando aqui, porque eu tô quase morrendo engasgado. Não sei o que tá acontecendo. Desde há muito tempo, já vem trabalhando a divulgação da doutrina nesses ambientes, nessas plataformas. Nós temos 2 sites, palmelo.com e palmelo.org, trazendo as informações das atividades da casa. Em 2019, nós tivemos a criação da Palmelo Web Rádio. Estamos 24 horas no ar. E a pessoa também pode fazer o download do aplicativo e instalar no seu celular. Durante a pandemia, nós começamos a transmitir as atividades de dentro da casa, ou também de dentro da casa do próprio trabalhador. E aí nós criamos o YouTube da nossa Casa Espírita, que é a Palmelo TV. E assim nós começamos a transmitir as reuniões públicas, transmitir as reuniões de passe. Olha, eu vou fazer um passe hoje pra dormir. Tô precisando tomar um passe com esse engasgo que eu tô tendo aqui, vou fazer um passe pra dormir. Seus tratamentos. Hoje nós estamos aí com uma programação de 26 lives ou transmissões semanais. Então é um trabalho que vem tendo muito bons resultados. Chegamos aí a pouco mais de 30 mil inscritos no canal. Nós temos... eu quero um desse! Eu quero um desse porque eu quero colocar aqui atrás. Ó, amor, meu namorado tá aqui, compra um desse pra mim. É desse que eu quero, esse pano. Porque todo dia vai ser um cenário diferente pra um vídeo novo, tá? Programações que contam com 1000 pessoas acompanhando essas transmissões simultaneamente. Muitas pessoas transformam as suas vidas acompanhando uma palestra. Uma das programações mais assistidas aqui da Palmelo TV é o tratamento espiritual à distância. Então nós começamos a realizar semanalmente e transmitir este tratamento. Os médiuns se reúnem em suas casas e as pessoas fazem a inscrição previamente no nosso site. Médiuns videntes se reúnem em suas casas na sala do StreamYard, é um programa que nós utilizamos, e todos participam da live. Eles vão dando os quadros, relatando o que a vidência consegue alcançar, enquanto nós vamos conduzindo uma meditação, uma prece, e esse paciente vai recebendo a visita dos espíritos que vão realizando as cirurgias espirituais ou os tratamentos de acordo com a necessidade de cada paciente. Há um relato muito interessante de uma amiga de Portugal e ela inicialmente nos procurou solicitando atendimento para a sua filha, que vinha passando por alguns problemas. Ela inscreveu a sua filha no tratamento à distância e na primeira sexta-feira ela ficou em vibração enquanto a garota recebia esse tratamento, recebia a visita dos espíritos. Ela não percebeu a visita desses espíritos, mas percebeu a filha durante o sono, muito agitado, muito suor, algo diferente do normal. Na semana seguinte, ela disse que a filha tinha melhorado muito. E aí ela foi e inscreveu a filha mais uma vez. Então era o segundo tratamento da filha. Durante o tratamento, ela sentiu algo na coluna. Ela levantou e foi ao banheiro, achou estranho, voltou para a cama, dormiu, sentiu muita dor no sábado, sentiu dor no domingo, e aí na segunda começou a melhorar e sanou essa dor. Ela tinha um caroço na região da lombar. Já há 5 anos que tinha esse caroço, ela disse que o médico já havia sugerido a operação, mas ela ainda não havia feito. Na segunda-feira, quando ela passa a mão na lombar, ela percebe que não tinha mais esse caroço. Então, ela... Ai, gente, eu vou fazer. Eu tenho isso daqui, ó, no meu pulso, tá vendo, ó? Tá dando pra vocês verem? Eu acho que tá, né? Eu não sei o que é isso. Cresceu aqui, gente. Eu vou fazer. Eu vou trazer o relato aqui pra vocês. Logicamente, a esse tratamento que os espíritos foram realizar na filha, mas viram a necessidade dela e realizaram nela também. Então ela nos contou nos deu esse relato com muita emoção e agradecida pela visita da espiritualidade. O tratamento é realizado pela espiritualidade. Os médiuns vão doar os fluidos, serão instrumentos, mas quem visita os lares são os espíritos. Toda reunião pública que acontece aqui em Palmelo, há a presença da música. Cidade da Esperança. Olha aí. Ó, a vibe, Temos a musicoterapia,
que cortou a vibe. Funciona, né, para harmonizar o ambiente, para harmonizar o paciente que chega na casa espírita. E depois da musicoterapia, ele vai ali acompanhar uma palestra e em seguida receber o passe, o tratamento espiritual. Vibrações da música, elas podem alcançar locais muito distantes. Podem alcançar a música cura, regiões isso é verdade. trevosas, de espíritos em grande sofrimento. E Nossa, aqui a promoção, compre um, leve 2 ventilador, R$100. Nossa, onde é isso? Essas vibrações vão auxiliando, inclusive, espíritos bondosos, trabalhadores, a socorrer esses espíritos em sofrimento. Aqui era uma cozinha, aqui nessa porta saía para o refeitório, né? Nós estamos fazendo as adaptações. Olha, era um sanatório. Era um quarto onde os pacientes dormiam. Esse aqui Nossa, o quarto onde os pacientes do sanatório dormiam? Os quartos no início desse trabalho aqui. Eu fui diretor administrativo do Sanatório Eurípides Barçanufo aqui por 6 anos. E não tem uma faculdade que nos ensina mais do que esse trabalho. O sanatório fechou por falta de recursos financeiros. Sim. Nós tínhamos um médico psiquiatra que vinha aqui uma vez por semana. Nós estávamos aqui com 98 pacientes. Então, um médico psiquiatra, para atender 98 pacientes por semana, é impossível, né? Então, a gente não tinha recursos para isso. E aqui o paciente recebia o tratamento desobsessivo por corrente magnética 3 vezes por semana. Nós tivemos aí a grata satisfação de ver aí muitos e muitos pacientes entrarem aqui em completo transtorno e saírem com sua... era tipo um sanatório, mas tipo espiritual? É isso que eu tô entendendo? Mas por que tem ali 666B, tá ali dentro, tá escrito, gente? Ó o povo vandalizando ali já o negócio. Era um sanatório espiritual, então? Lucidez normal, sem nenhum problema. A Escola Espírita Jerônimo Candim, ela tem hoje 17 anos. E ela foi inspirada Gente, é uma cidade na educação espírita de Eurípides Barçanufo. E hoje nós atendemos aqui a comunidade de Palmelo. Estamos com quase 90 crianças, desde o maternal, são crianças de 3 anos, até o 5º ano. E será que as crianças de Palmelo, dessa escola espírita, será que elas veem espíritos? É ensino fundamental. E é uma escola gratuita, né, para toda a comunidade. E é uma escola espírita, mas que atende crianças de todas as religiões. Não é feita nenhuma exigência, né, para que a criança estude na escola, que ela se torne espírita. Aqui elas têm todo o conteúdo que as outras escolas oferecem. Mas além disso, ela tem integrado os conteúdos espíritas, em que uma equipe de trabalhadores, né, num momento de produção doutrinária, né, organizou fazendo essa integração. Aqui tem um roteiro que os professores vão seguindo para a leitura em sala de aula. Tem aqui o capítulo, que é do Novo Testamento, que é a Bíblia, né? O Evangelho de Lucas, os versículos... Gente, eu me achava tanto quando eu tava na igreja e aí falava o Evangelho de Lucas, porque vocês me conhecem como Cessi por causa do candomblé, né? Meu nome de renascimento no candomblé é Cessi. Mas meu nome, como é que fala? De batismo é Lucas. Então, nossa, eu me achava tanto quando ia, tipo, a pregação era de Lucas, sabe? Nossa, eu amava. A gente lê aqui e depois tem as explicações aqui no Evangelho e aqui nos anexos. Trabalhamos a interpretação de textos, né, trazendo ali os textos das histórias de Jesus, né, já fazendo essa ponte, né, tanto do conteúdo formal quanto o conteúdo espírita, a reflexão que o aluno vai fazer em torno dos ensinamentos de Jesus. A criança, ela tem uma oportunidade, né, uma nova encarnação de refazer um caminho. Então, a educação do espírito, ela deve acontecer, né, a cada nova encarnação. O nosso objetivo final é a evolução, né, a gente chegar a Deus. Então, para que a gente chegue a Deus, a gente precisa se melhorar, né? E através da reforma íntima, através desses ensinamentos,
que a gente vai conseguir. Levar esses ensinamentos para elas é algo que nos dá muita alegria. Saber que a gente tá... imagina que luxo você crescer e falar, eu estudei numa escola espírita. Porque geralmente a gente vê escola evangélica, católica e fala, não, meu amor, eu estudei numa escola espírita e agora eu quero uma escola, eu vou fundar uma escola candomblessista. Lançando uma sementinha que no futuro, né, podem transformar em pessoas de bem, pessoas, né, capazes de transformar mesmo o nosso planeta. Fui a primeira funcionária nomeada da prefeitura com o primeiro prefeito eleito pelo povo, que foi o Sr. Jerônimo. Nossa. E na prefeitura eu exerci várias funções, era assim... Eu catilografava, sabe? Nossa! E por isso eu tinha funções, porque naquela época era difícil uma pessoa saber escrever a máquina, né? Sim. Eu comecei a frequentar o Centro Espírita aos 2 anos e meio de idade. Quando eu cheguei, eu era muito pequenininha e depois o Sr. Jerônimo chegou em 36. Eu cheguei aqui primeiro do que o Sr. Jerônimo. Mas nós fomos muito amigos. Quando ele envelheceu, a gente não chamava ele mais de Sr. Jerônimo, era vô Jerônimo. Ele era bravo. A franqueza necessária, como Jesus disse, sim, sim, não, não. E ele era assim, ou você pega o evangelho ou você vai embora, porque senão não adianta. Ele falava assim, sabe? Eu ficava assim meio de olhos grandes, espantada. Né? Depois a pessoa falava, Cecília, você sabe que eu quase briguei com o Sr. Jerônimo, mas depois eu fui ver, ele tem razão. E dava tudo certo, sabe? Muito lindinho o Sr. Jerônimo. Ele foi uma pessoa assim que a vida dele foi dedicada ao próximo. Ele não tinha tempo. Tanto é que quando nós fomos construir o lar das crianças, o Lar Espírita do Vilela, foi fundado por causa do Sr. Jerônimo. Inclusive, eu vou te ser franca, eu não queria saber de criança mais, porque o meu filhinho morreu e a filhinha morreu também, inclusive desastrosamente. Eu estava no serviço, a moça lá descuidou. A cisterna ficou aberta e ela caiu dentro da cisterna. Ai, moça, pesou demais. Meu Deus. Quando eu cheguei em casa, minha casa estava assim de gente. Eu falei, meu Deus, era minha filha que já tinha tirado ela da cisterna morta, sabe? Aquilo foi um choque assim, psicológico muito grande, mas é como eu estou te falando, graças ao Evangelho, graças à lei da reencarnação, porque a coisa que eu mais admiro no Espiritismo é a continuidade da vida, que não existe morte, e a reencarnação, para você acreditar mais em Deus, para você saber que é uma justiça perfeita. Então, quando minhas crianças faleceram, que eu fiquei só com meu marido, começou a chegar afilhadinho nesse estado de cuidados, pobreza, a mãezinha doente, e eu comecei a cuidar. E chega uma, chega outra, aí mas eu não tinha ideia de fundar o lar, mas eu tinha meu marido ainda. E depois, com o desencarne dele, fizeram uma reunião de direção e o Sr. Jerônimo estava presente e outros. Falei, bom, se vocês confiarem na minha pessoa, assim para me dar pelo menos uma direçãozinha, eu vou morar lá. Lá vai ser o meu lar, minha casa e meus filhos. Porque lá, assim, passaram muitas nesses 52 anos que eu morei lá. E para mim foi assim como que eu quero dizer, foi além de bom, a gente emociona, viu, gente? Foi um porto seguro. As pessoas têm vindo porque outros falam a respeito da melhoria que eles teve, da cura que eles tiveram e retornam para receber do Campo de Palmelo esse tratamento espiritual. Sim. Aqui é uma cidade, vamos assim dizer, privilegiada nesse ponto, porque materialmente nós temos aqui um ponto geomagnético. Significa que recebe fluidos, tanto recebe como a divergência de fluidos. Nossa, olha o tamanho dessa selenita, não é? Olha! É uma selenita? Das esferas espirituais superiores e das esferas geológicas, vamos assim dizer.
seja um anjo comigo. E nesse momento dessa troca de energias, acontece essa intensidade magnética capaz de interferir no meio físico. Olha aí. E o que esse trabalho aqui no centro, né, esse trabalho aqui em Palmelo, representa assim para a sua vida? Para a minha vida, é a minha vida. Ele não representa para a minha vida, ele é a minha vida. Ao chegar em Palmelo, eu descobri que os 22 anos da minha vida até então era como se eu estivesse numa viagem. E aqui eu cheguei em casa. Eu acho que nós estamos na época mais agora de pensar na parte espiritual mesmo. Porque você sabe que Jesus deu um tempinho muito bom para nós, né? Eu digo, a vida é bela, nós que empeteca ela. Palmelo representa... Olha, gostei. A vida é bela, nós que empeteca ela. Representa para mim uma sequência assim maravilhosa da minha vida, o meu porto seguro. Em qualquer lugar nós temos oportunidade de ser útil. Não é só Palmelo. E não é só conhecimento, porque o conhecimento sem a prática também, ele vale muito pouco, né? Porque se a gente conhece, pelo contrário, mais responsabilidade. E é uma oportunidade em um momento difícil no planeta, porém de grande necessidade para o planeta. Sim. Da gente estar já devolvendo a essa escola bendita que é a Terra, aquilo que ela já nos proporcionou. É que eu falo para as pessoas que hoje em dia os espíritos não têm mais a necessidade de ficar mexendo copo e tudo mais igual era antigamente para mostrar a existência. Todo mundo sabe, independente da religião, que os espíritos existem. Hoje os espíritos estão trabalhando, né, muito mais em questões mentais, a dor da alma, porque hoje o que aflige a população é o mental, é a alma, é o espírito mesmo das pessoas que estão tristes, amargurados, raivosos. Cuidemos da casa terra, cuidemos da casa e se ela igual a Moana com a folha cuidemos de nós, né? Aproveitar todas as oportunidades de divulgação do bem, porque o bem contagia. Que suas mãos sejam operosas no trabalho do Cristo, para que mais pessoas conheçam o amor, a bondade de Jesus, para que a Terra se torne um planeta melhor a partir de você, a partir do seu trabalho e do amor que você pode colocar em sua vida. Amor ao próximo. Acabou. Gente, olha, Palmelo é uma cidade que eu quero viver em Palmelo. Imagina eu fazendo live na Cidade dos Espíritos. Nossa, ia ser luxo. Mas vocês entenderam? Eu ia falar até assim, não é que tem muito espírito, mas tem. Tem muito espírito, muitos fluidos espirituais, porque nem a bússola ali ela se encontra, ela fica girando, girando, girando. Isso é incrível, gente. E é no Brasil, né? O Brasil é uma terra muito abençoada, né, gente? Tivemos Chico Xavier, temos Palmelo, e Palmelo pouco falada, hein? Quero as pessoas falando mais sobre Palmelo. E eu vou fazer uma cirurgia espiritual em Palmelo, quero fazer, se tiver à distância, né, que eu vi lá, e eu vou trazer o relato aqui pra vocês. Eu quero contar esse relato aqui pra vocês, pra tirar isso daqui, ó, do meu pulso, ó. Ó, que eu não quero ir no médico pra ele pôr anestesia aqui não, porque diz que dói pra um caramba. Então, Palmelo, conto com a ajuda de vocês, viu? Dos espíritos de Palmelo. Gente, deixa aí pra mim nos comentários se você já conhecia Palmelo, o que você achou desse documentário. Eu achei lindíssimo, tá? Lindíssimo mesmo. E, ó, deixa o like, hypa o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra eu trazer mais vídeos de reação, tá bom? E, gente, por favor, me ajuda, porque quando eu trago vídeo de que alguém brigou e tal, tem gente que fala, ai, Sete, você só fala disso. Mas aí quando eu trago de outras coisas, aí não engaja. Aí fica difícil, gente. Eu tiro meu dinheirinho daqui também, do meu canal. Então vamos me ajudar? Poxa, eu quase morri aqui engasgado pra fazer esse vídeo. É porque se você tá assistindo em vídeo, eu cortei, né? Porque na live, meu amor, foi tosse, 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 horas de tosse, muita água pra eu terminar esse vídeo, tá? Mas um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.